Para a gente poder fazer o cálculo da carga formal, né, dos compostos, a gente primeiro precisa saber quem que ele é. Então, quem que ele é? NO3. E a gente sabe que a carga dele é menos 1. Muito bem. Eu sei, mas eu quero mostrar para vocês que a carga deles é menos 1. Então, vamos lá. Nitrogênio, ele tem quantos elétrons na última camada? 5 elétrons na última camada. Então, são 5 elétrons de valência. Né? Então, são elétrons de valência. O oxigênio, quantos elétrons ele possui? Ele possui 6 elétrons na última camada. Então, são elétrons de valência. Então, a gente tem aqui o oxigênio repetido 3 vezes nessa estrutura. Então, eu tenho 6 elétrons mais 3 elétrons. Desculpe, 6 vezes 3 elétrons. Então, eu tenho um total de 18 elétrons. Aqui eu tenho 5. Então, vamos lá. 18 mais 5 elétrons. Então, são 18 elétrons do oxigênio e 5 elétrons do nitrogênio. 8 com mais 5 dá 13. Então, a gente vai ter no total 23 elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons que eu tenho. Eu vou montar a estrutura do nitrogênio, seguindo as regras, né, de formação de uma estrutura de Lewis. Então, eu vou colocar o nitrogênio no centro. Nitrogênio não é o elemento mais eletronegativo, né? O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, só que a gente tem o oxigênio em maior quantidade. Então, a gente vai colocar os oxigênios em torno do nitrogênio. Outra coisa que a gente faz para fazer o VSEPR, a gente vai lá e coloca aqui, ó, isso daqui ligado nisso, ligado nisso, ligado nisso. Então, eu tenho que colocar pelo menos uma ligação entre cada um dos átomos para junto do elemento central. A próxima etapa para montar essa estrutura é colocar os elétrons para completar o octeto. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu conto com mais esses dois, 8. Então, completei o octeto para esse. Vou fazer a mesma coisa para esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei o octeto para esse oxigênio. Vamos completar para esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os oxigênios, que são os elementos periféricos, estão todos estabilizados. O que é que não está estabilizado aqui? O nitrogênio não está estabilizado. Ele não está com 8 elétrons para poder equilibrá-lo, né? Então, não está com o octeto completo. Então, a gente tem aqui o nitrogênio. Aí, a gente vai ter que escolher um desses oxigênios aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher esse oxigênio aqui, ó, tá? Esse átomo, esse par de elétrons aqui, para vir para cá. Para quê? Para que eu possa fazer uma dupla ligação aqui, ó, tá? Então, agora, esses dois elétrons vão sair daqui e vão aqui, ó, fazer a dupla ligação. Então, agora eu vou redesenhar, né? Redesenho, nitrogênio, 2 oxigênios, um oxigênio para cá, o outro para cá, e vou colocar 2 elétrons, 4, 6 elétrons, 8. 2, 4, 6, 8. E agora eu vou contar aqui para esse. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, completamos, então, né, todos os octetos para todos os elementos aqui. Então, completei o octeto aqui para esse, completei o octeto para esse e completei o octeto para esse daqui. Tá tudo completado. E esse aqui também tá com o octeto completado. Tá todo mundo completado. Agora, vamos dar uma olhada na quantidade de elétrons que a gente tem para manter essa estrutura unida, tá? Então, vamos lá. Vamos contar quantos elétrons tem para manter a estrutura unida? Vou pegar aqui o verdinho. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 7, 8 elétrons. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 elétrons, tá? Agora vamos contar pro lado de cá. 18 elétrons. Opa, deixa eu apagar aqui. Ai, eu parei de contar no 16, né? Então vamos voltar lá. 16. 17, 18, 19, 20 elétrons. Agora vamos contar as duplas ligações. 21, 22, 23, 24 elétrons. Vocês estão vendo que depois que eu tentei estabilizar tudo isso daqui, em vez de ter 23 elétrons, eu tenho 24 elétrons. Então, 24 elétrons menos 23 que eu deveria ter, quer dizer que está sobrando um elétron aqui. Então, essa estrutura tem um elétron a mais, um menos um aqui, tá? Então, quando eu tento fazer toda esse equilíbrio, né, eletrônico, para que todo mundo fique com o octeto completo, né, a gente vê que vai sobrar um elétron, né? Vai sobrar um elétron, vai ter uma diferença da quantidade de elétrons que eu usei para equilibrar todo mundo e da quantidade de elétrons que eu ia usar no início. Então, aqui mostra de onde está vindo a carga eletrônica, tá? Então, quando a gente monta, primeiro a gente faz desse esqueminha que eu falei. Coloca o elemento central, uma ligação para cada um deles, tenta fazer com que o octeto de todos fique completo, né? Caso o octeto de todos não ficar completo, a gente, né, altera uma posição de uma dupla ligação, transforma aqui, né, um par de elétrons, transforma em uma dupla. E quando a gente termina de fazer as contas, a gente vê que sobrou um elétron, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz, né? Vou tentar fazer mais um exemplo aqui com vocês. Para calcular a carga formal, a gente tem que usar uma formulazinha aqui, né? Então, vamos lá. Carga formal é igual é igual ao número de elétrons de valência menos o número de elétrons não ligados ou seja, os elétrons isolados, tá? Menos o número de elétrons ligados, mas esse número tem que ser dividido por 2, para poder pegar as ligações que a gente tem, tá? Então, quando a gente vai fazer para o nitrogênio, que a gente já viu que ele tem essa carinha aqui, tá? A gente já entendeu por que a carga está sobrando, tá? Então, agora a gente vai ver a carga formal dele. Eu falei de carga formal para vocês, então eu quero mostrar aqui para vocês o cálculo da carga formal dele, tá? Eu sei que ele aqui tem carga negativa, a gente já sabe disso, tá? Porque a gente já viu que sobra um elétron aqui quando todo mundo está estabilizado. Então, a carga formal eu vou calcular individualmente. Então, eu vou pegar primeiro esse oxigênio aqui, tá? Em vermelho, tá? Então, o oxigênio em vermelho, né? A carga formal para ele vai ser igual ao número de elétrons de valência. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, né? Porque ele está na família 6, na família 16, né? Aqui a gente vai pegar o número de elétrons isolados que tem nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 elétrons isolados. Menos o número de ligações, né? O número de elétrons ligados. Então, o número de elétrons ligados são 2 dividido por 2, né? Que vai dar 1. Então, a gente vai ter a continha aqui feita, olha. 6 positivo com 6 negativo eu corto, vai sobrar aqui para mim a carga formal de menos 1 em cima do oxigênio. Então, em cima desse oxigênio aqui, eu tenho uma carga formal
de menos 1. Esse outro é igual, então a carga formal para ele também é menos 1. Esse oxigênio aqui, a gente vai ter que calcular porque ele é diferente, ele está com dupla ligação. Então, vamos lá, vou pegar aqui em verde, esse oxigênio aqui, ó, tá? Então, a carga formal para aquele oxigênio em verde. Vamos lá. Então, a carga formal para o oxigênio verde, que é o oxigênio que tem dupla ligação, a gente vai ter o valor de... Qual é o número de elétrons de valência de um oxigênio? 6, sempre o menos. Menos o número de elétrons isolados, né? Os elétrons não ligados. Aqui, tem um parzinho de elétrons a mais aqui. Tira aqui. Então, a gente vai ter número de elétrons isolados. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 elétrons isolados. Menos... Quantas ligações ele está fazendo? Está fazendo 2. Então, são 4 elétrons. 4 elétrons dividido por 2. Tudo isso vai dar igual a 6 com 4 vai dar 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a carga formal do oxigênio com dupla ligação é 0. Tá? Então, a gente tem aqui que a carga formal desse oxigênio aqui é 0. Vamos pegar agora a carga formal do nitrogênio, né? Que é o único que a gente não calculou até agora. Então, a carga formal para o nitrogênio vai ser igual a 5 elétrons de valência menos nenhum elétron isolado, porque ele está, né, completo o octeto dele, não está sobrando nenhum elétron em cima dele, não tem nenhum par isolado em cima dele. Ele tem, na verdade, 8 elétrons ligados para ele, né? Então, os elétrons dele estão todos ligados, dividido por 2, tá? Então, a gente vai ter aqui 5 menos 4, que vai dar um valor de mais 1, ok? Dá mais 1. Bom, então, vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui menos 1 aqui, desculpa, mais 1 aqui, né? Então, a gente vai ter menos 1 mais 1 com menos 1, o valor deu de negativo, tá? Então, esse negativo aqui é o elétron que vai ficar aqui do lado de fora, tá? Então, eu espero que a gente tenha conseguido compreender bem certinho como é que está funcionando, né? Essa história, né, de determinar o número de elétrons, né? Que está sobrando no íon lado de fora. Então, a gente fez de duas maneiras aqui diferentes, né? A gente fez a da carga formal, calculando a carga formal e fazendo a geometria de Lewis, né? Então, as duas coisas, elas são condizentes, elas dizem a mesma história, tá? Então, eu vou tentar fazer mais um exemplo com vocês. Vamos tentar fazer agora para o SO4. Tá? Vamos tentar fazer aqui para o SO4 2 minutos. SO4 2 minutos. Tudo bem, então vamos lá. Vamos desenhar aqui. O enxofre, ele tem, né, no total 6 elétrons. O oxigênio também tem 6 elétrons. Mas ele está multiplicado por 4 vezes aqui. Então, a gente tem 24 elétrons no total do lado de cá. Aqui a gente tem apenas 6 elétrons. Então, 24 elétrons do oxigênio mais 6 elétrons, né, do enxofre dá num total de 30 elétrons. Isso porque eu não estou olhando, que eu sei que tem mais 2 elétrons aqui. Eu nem estou olhando isso, eu estou olhando só o que vem da camada de valência dele, tá? Agora, vamos montar a estrutura, né, do enxofre. No centro, tá? Ele também não é o átomo mais eletronegativo, mas ele está em menor quantidade, então ele vai para o meio. Então, a gente vai colocar aqui um oxigênio em volta, outro oxigênio em volta, outro oxigênio em volta e outro oxigênio em volta. A gente tem que obrigatoriamente colocar uma ligação, pelo menos para cada um deles aqui. Eu nem estou discutindo que tipo de ligação que é essa, se é simples, se é dupla, se é redativa, se é covalente, não estou discutindo isso. Estou montando a geometria dele.
Então, agora vamos colocar os elétrons aqui. Então, a próxima etapa é colocar os elétrons que sobraram, né, os elétrons remanescentes, os elétrons do oxigênio, para ele ficar com o octeto completo. Então, eu tenho 2 aqui já, então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei 8 elétrons para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu estou completando o octeto para cada um deles. Eu não estou discutindo por enquanto se eu tenho ligação dupla, se eu tenho ligação simples. Eu só estou tentando ver se eles estão com o octeto completo. Aqui está com o octeto completo, completo. E o enxofre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Com todo o octeto completo. Gente, eu não estou avaliando ainda se a ligação é simples, tá? Ou se ela é dupla, né? Então, a gente está só olhando isso daqui, para ver se a quantidade de elétrons está batendo, para que todo mundo fique com o octeto completo. Então, agora, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, na quantidade de elétrons que a gente tem no total. Então, vou começar por aqui, 1 elétron, 2 elétrons, cada ligação tem 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elétrons. Tá? Aqui já deu 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 elétrons. Então, eu vou contar aqui a quantidade de elétrons que eu precisei, foram 32 elétrons, olha. A quantidade que eles vêm da camada de valência é apenas 30. Então, 32 elétrons menos 30 elétrons, eu tenho uma carga de 2 elétrons. Então, eu venho aqui e coloco a carga de 2 elétrons aqui. Eu sei que a estrutura não é essa, gente. A estrutura, ela não é essa daqui. Por quê? Por conta das cargas formais. Então, se eu for fazer a carga formal para essa estrutura aqui, eu vou ver que alguma coisa está faltando aqui nessa estrutura, tá? Então, vamos fazer a conta de carga formal aqui, gente. Então, vamos lá. Carga formal. O que a carga formal vai ser? Vai ser o número de elétrons de valência menos o número de elétrons isolados, menos o número de elétrons ligados, tudo isso dividido por 2, tá? Então, vamos ver quanto é que vai dar minha carga formal para cada um deles. Eu vou pegar aqui o oxigênio aqui, ó, vou chamar oxigênio 1, vou dar um nome para esse oxigênio de oxigênio 2, oxigênio 3 e oxigênio 4. Todos eles estão com a mesma cara, né? Todos eles estão com 6 elétrons e uma ligação simples. Então, a carga formal que eu calcular para o oxigênio 1 vai ser a mesma para todos eles, tá? Então, vamos lá. A carga formal para o oxigênio 1 vai ser igual ao número de elétrons de valência só para esse aqui, tá? Então, eu estou observando só esse aqui primeiro. Quantos elétrons de valência ele tem? Cada oxigênio tem 6 elétrons de valência, menos o número de pares isolados. Eu tenho 1, 2, 3 pares isolados. Então, eu tenho total de elétrons isolados, 6 elétrons isolados, menos o número de elétrons ligados. Então, aqui eu tenho 2 elétrons ligados. Então, são 2 elétrons ligados, dividido por 2, eu tenho aqui valor de 1. 6 positivo com 6 negativo, 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, a carga formal para todos
os oxigênios é de -1. -1 e -1, tá? O enxofre, qual que é a carga formal do enxofre aqui nesse caso? Carga formal do enxofre. Carga formal do enxofre vai ser igual à valência dele, que é 6, menos o número de pares isolados que ele tem, que é 0. 0 par isolado. Menos número de ligações, número de elétrons ligados. 8 elétrons ligados, dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui 6 menos 4, que vai ser igual a 2 positivo. Então, a gente tem aqui, olha, 2 positivo, ok? 2 positivo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu tenho 2 menos, desculpa, menos 1 com -1, menos 2, menos 3, menos 4. Com mais 2, menos 2. Então, eu tenho aqui a carga dele, tá? A carga dele. Eu nem estou discutindo se essa estrutura é a mais estável, tá? Se eu observar aqui, eu tenho uma carga formal de -1 e outros eu tenho a carga formal de -2. Eu não tenho nenhuma condição onde as cargas formais são 0. Eu tenho condições de fazer outras cargas formais, fazer uma outra geometria para que a carga formal fique igual a 0. Então, vamos tentar fazer. A gente estava estudando, então, o SO4, né? Então, a gente viu o SO4, que ele tem essa possibilidade de formação aqui, mas eu não sei se essa possibilidade de formação aqui, desse íon, né? Se ela é a mais estável, né? Essa condição aqui que eu estou desenhando para vocês agora, onde está todo mundo com ligação do tipo simples, todos os oxigênios ligados de forma simples ao enxofre, tá? A princípio, tá todo mundo com o octeto pronto, então parece que ele está jóia. Quando a gente faz o cálculo da carga formal, a gente viu que a carga formal desse oxigênio é -1, desse oxigênio é -1, desse oxigênio é -1, desse é -1, e a carga formal do enxofre é mais 2. Tá? Então, isso que a gente viu aqui, nesse caso, tá? A gente tem que tentar sempre ter o maior número de cargas formais igual a 0, né? Então, vamos tentar uma outra forma, né? Um outro desenho para essa estrutura, para ver se a gente tem uma condição onde as cargas formais fiquem menores, né? Então, vamos colocar aqui os oxigênios. O que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos aí, olha, essa condição igual a do lado de cá, né? A gente pode mudar isso. A gente pode pegar um par de elétrons aqui, olha, e transformar ele em uma dupla ligação com enxofre. Então, vamos pegar o par de elétrons aqui e vamos transformar ele numa dupla ligação com enxofre aqui. Tá legal? Bom, aí o desenho vai mudar. Então, o desenho vai ficar assim, enxofre com dupla ligação oxigênio, um par, dois pares, 3, 4. 4 elétrons. Aí o outro oxigênio aqui, a gente faz a mesma coisa, tá? Vamos fazer isso. Só vamos brincar aqui. Vamos ver se o negócio funciona direito. A gente só está mudando a posição dos elétrons aqui, tá? Então, mudei a posição dos elétrons. Para ver como é que vai ficar essas cargas formais agora. Muito bem. Então, agora, aqui também, olha, a carga dele é 2 menos. E a carga desse aqui também é 2 menos. Vamos ver a carga formal para cada um deles. Então, vamos calcular a carga formal. Ah, mas antes disso, deixa eu mostrar. Eu também fiz isso aqui, ó. Transferi esse par de elétrons, então ele é aqui, eles viraram a dupla. Então, vamos lá. O oxigênio aqui, olha, que eu estou marcando, os oxigênios de ligação simples, eu estou marcando em verde, tá? Verde clarinho aqui. E os oxigênios em dupla, eu estou marcando aqui em amarelo, laranja, sei lá, porque é essa.
Vamos lá. Então, vamos fazer o cálculo da carga formal para essa condição aqui, ó, tá? Então, a carga formal vai ser igual ao número de elétrons da camada de valência menos o número de elétrons, elétrons de valência, número de elétrons isolados, menos o número de elétrons ligados, tudo isso dividido por 2. Tá legal? Então, a gente tá aqui desenhando cada um deles, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, vamos fazer o cálculo da carga formal para os oxigênios em verde, tá? Então, vou pegar os oxigênios, carga formal para o oxigênio em verde. E depois a gente vai pegar e vai calcular a carga formal para os oxigênios em amarelo. E, por último, a gente vai fazer o cálculo da carga formal para o enxofre, tá? Então, vamos lá. Para os oxigênios em verde, então, a gente vê aqui que é todo mundo oxigênio. Então, tem número de elétrons de valência igual a 6. O enxofre também tem igual a 6. Então, vamos lá. Menos. Número de elétrons isolados. Para os oxigênios em verde, o número de elétrons isolados são 6. Para os oxigênios em amarelo, são 4. Para o enxofre é 0, não tem nenhum para lá. Então, vamos continuar nossa conta aqui. Número de elétrons ligados para os oxigênios que estão marcados em verde. O número de elétrons ligados são 2 elétrons dividido por 2. Aqui são 2 elétrons ligados, mais 2, 4, porque é uma dupla ligação, né? Então, são 4 elétrons ligados dividido por 2. Aí, quando a gente vai fazer a conta, a gente vai lá. 6 com 6 eu mando embora, então a carga formal dá menos 1 aqui. Para esse caso aqui, olha, 6 com 4 vai dar menos 2. 4 dividido por 2 dá menos 2, então a carga formal aqui é 0, tá? Aqui, para o enxofre. Para o enxofre, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons ligados. 12 elétrons ligados. Dividido por 2, eu vou ter a carga formal dele igual a 6 menos 12 dividido por 2 dá 6, mais 6 com menos 6 dá igual a 0. Então, nessa segunda condição aqui, nessa condição, a carga formal para esse carinha aqui é menos 1, a carga formal para esse carinha é menos 1, a carga formal para esse é 0, para esse é 0 e para esse é 0. Vocês viram que a quantidade de carga formal iguais a 0 é maior para o caso do enxofre com duplas ligações nele, tá? E nesse caso, olha, a gente tem um valor de menos 1 aqui e um valor de menos 1 aqui, então a gente já sabe que menos 1 com menos 1 é menos 2, então a gente tem aqui a carga do SO4, né? Então, o SO4, ele tem carga de 2 menos. Então, essa é a estrutura mais provável, né? Essa aqui, ó, é a estrutura mais provável, né? Mas, independente de eu saber fazer a conta e ver que a estrutura mais provável é essa que tem dupla ligação, do que essa daqui, o resultado da carga está sempre dando menos 2, tá? Então, pessoal, eu espero ter conseguido ajudar vocês com relação a entender as cargas desses compostos aí, tá bom? Tudo bem para vocês aí? Espero que esteja ficando tudo bem. E vou deixar essa aula aqui para vocês gravada, marcada lá, né? Para vocês darem uma olhadinha, né? Caso vocês fiquem com dúvida, eu prometi para vocês, então está cumprido. Ai. Obrigada, gente.